Oi, irmãos. Eu me senti assim motivado a explanar sobre esse tema de antipatia. E talvez essa motivação seja devido ao clima político que a gente está vivendo aqui no Brasil e no mundo inteiro, mas especialmente aqui no Brasil. Eu acredito que você, de uns tempos para cá, perdeu alguns amigos e até mesmo parentes, irmãos, sei lá, tios, por conta dessa loucura que tomou conta de todos nós, certo? Nós vivemos num mundo onde as ideologias tentam pautar as nossas convicções. Então, se você é um cristão, daí a pouco vão dizer que ser cristão é um negócio meio chato, é coisa do passado. Se você não é cristão, é de uma outra religião, vão dizer que você está fugindo da regra. Ou seja, essas pessoas com métodos tentam lhe enquadrar dentro de uma casinha que eles próprios fizeram e querem que todo mundo vá para ela, certo? Para ser autômatos. Então eu tentarei explorar o motivo pelo qual de repente os amigos e familiares que conviviam pacificamente sinta por eles, essas mesmas pessoas, a antipatia. De tal forma que olhem para eles e assim, eu não quero saber de você. Você pensa diferente de mim. Então nós vamos falar aqui sobre a antipatia dos outros contra você e também vamos falar da sua antipatia pelos outros. Agora, antes de tudo, eu creio que a antipatia é um sentimento de aversão que surge de repente ou de uma forma continuada em relação a algo ou a alguém. E ela se manifesta de várias formas. Tipo assim, evitar o contato com a pessoa ou com um objeto antipático, expressar um desagrado e também reagir com hostilidades à presença de alguém. Então, conviver com quem nos desperta aversão é desgastante demais e pode afetar a nossa saúde mental, inclusive. Vejamos o que podemos falar sobre esse sentimento, né? Vamos começar aqui sobre a antipatia dos outros sobre você. A palavra antipatia vem do grego antipatria, e ela envolve a aversão espontânea e instintiva. Então, esse sentimento ele pode surgir quando alguém não gosta de você e vice-versa. Talvez até sem motivo nenhum. Apenas você olhou para aquela coisa ali, fulano, você lhe deu logo uma aversão, uma coisa ruim. A mesma coisa com o objeto. Às vezes você acha um determinado objeto, uma decoração antipática demais. Então, pessoas antipáticas, muitas vezes, elas são egoístas e egocêntricas. Certo? Elas priorizam a si mesmas. Tá? Curiosamente, grande parte dessa antipatia ela acontece sem um conhecimento profundo do outro sobre você. Contudo, com a convivência, isso pode ser modificado e até se tornar uma amizade. Aí depende muito da abertura, cabecinha de cada uma das pessoas, né? Às vezes a antipatia não é sobre você, mas sim sobre as questões pessoais da outra pessoa. Alguém lá tem uma convicção X que você não concorda e de repente você se torna antipático por isso. Então lembremos que nem sempre é possível agradar a todos. Agora você também não pode deixar de ser o que é só para ficar agradando aí gente que não tem noção. Então vamos falar aqui da sua antipatia pelos outros. Quando é você que antipatiza com o outro, lembre-se que isso cria várias consequências negativas, tanto para você como para quem é alvo desse sentimento. Socialmente falando, ele pode levar a um isolamento, né? A uma dificuldade de relacionamento e até mesmo de má reputação. Psicologicamente, isso causa estresse e ansiedade, tanto para você como para a pessoa que você antipatiza. A longo prazo, essas relações negativas, elas podem afetar a sua saúde mental e até física, né, através da somatização. Então, busque maneiras de melhorar a comunicação e a empatia nas suas interações sociais. Tá certo? Eu sei que é meio complicado, mas
Tentativa é tentativa, tá certo? Vamos falar aqui das consequências da antipatia. Então, na família, a antipatia pode gerar conflitos, ressentimentos e até enfraquecer os laços afetivos, dificultando a comunicação e o apoio mútuo, né, que são essenciais para o bem-estar familiar. Na sociedade, contribuirá para um ambiente hostil, como a gente está vendo hoje nessa questão política, né? Gente com ódio um do outro, e Deus me livre. Então isso vai prejudicando a colaboração e a coesão social, tá certo? Então, você já reparou como uma cara antipática, certo? Você está ali, você vê uma cara antipática, arrogante, raivosa, ela gera rapidamente um desconforto em você. Você não suporta ver aquilo, você não suporta ver aquela pessoa passando, chutando no pé de um esmoleque. Então, dessa forma, quando nós estamos diante de alguém que nos olha com a cara feia, aí imediatamente a nossa reação contrária e semelhante também acontecerá. E isso vai interferir também no nosso comportamento. Porque aquele que a gente vê como antipático, a gente passa a ser antipático com ele também. Não é isso? Então a antipatia, ela tem vários efeitos, tanto para quem sente, tanto para quem a sente, quanto para quem é alvo dela. Então, para quem se sente antipatia, há um desconforto constante na presença da outra pessoa, né, ou objeto antipatizado, além de julgar e criticar negativamente o outro. Né? Você já imaginou que é você passar o dia inteiro ao lado de uma pessoa no seu emprego, pessoa que você não tolera nem olhar, cara? É terrível, né? Então, já para quem é alvo da antipatia, os efeitos podem ser variados, né? Ele causa desconforto emocional, abaixa a autoestima, né? Então, a antipatia, ela também pode afetar a dinâmica de grupos, né? Tornando as interações mais tensas e difíceis, tá certo? Vamos falar aqui das caras boas e sorridentes, como elas transformam um ambiente ruim em um local agradável. Se você chega num lugar e cumprimenta alguém com um bom dia, tal, e recebe como resposta uma cara antipática, e mesmo assim você continua se sentindo bem, olha, pode acreditar, a sua atitude vai contribuir para melhorar o humor do ambiente. Aquela pessoa desagradável, ela vai terminar tendo que se adaptar, ou então vai cair fora. No outro, pode causar, quer dizer, no outro, aquela pessoa antipática pode causar uma tremenda inveja e uma maior antipatia contra você. Por quê? Porque quando você chega, você é agradável a todo mundo e ele fica lá, se consumindo na raiva dele. Um grande problema na comunicação e na vida social é a convivência. Então, todos nós temos problemas de diferentes proporções, mas nós devemos procurar resolvê-los, pois o outro, né, aquela pessoa que a gente não tolera, não tem nada a ver com os nossos problemas. É claro que nem sempre se está no melhor dos dias, certo? Tem dia que a gente acorda meio sapecado. Então a vida em sociedade exige autocontrole, inclusive em seu próprio benefício. Para quê? Para que os problemas não se voltem contra você mesmo. Então, se você diz assim, puxa, hoje parece que nada dá certo para mim, acordei, tá? Olha, o que uma mensagem dessa não coloca dentro do ambiente que você está. Aí vem aquela energia negativa, aquela nuvem preta. Será que todo o ambiente onde você está deve sofrer por conta dos seus infortúnios? Então, todo dia não deu nada certo, se concentre, vá tomar um café, vai tomar um copo d'água, sei lá, vai fazer alguma coisa de útil. Não é culpa de quem você antipatiza e nem é culpa do meio que você está convivendo ou então trabalhando. Toma aí um chazinho de camomila, é bom de vez em quando, né? Aí eu pergunto, o que causa a antipatia e como você pode lidar com alguém antipático? Pesquisas apontam fatores que, juntos ou separados, são considerados motivos que levam o indivíduo a sentir simpatia ou antipatia por alguém. Tá? Então, a aparência física, né? Por exemplo,
a pessoa cheia de beleza, de asseio, cor de pele, a cor dos olhos, tá? Pode gerar em você uma simpatia imensa, né? De achar que pessoa linda, né? Mas em certas pessoas vai assim, puxa vida, essa pessoa é antipática apenas porque se trata bem ou porque é bonita. As características da personalidade, né? Tem pessoas que são extrovertidas, não são sociáveis. Para alguns geram simpatia, para outros é uma antipatia, é como se aquela pessoa quisesse estar se mostrando para todo mundo, não sei o quê. Gente invejoso, nojento, né? Outra é o estado de humor e de saúde. Tem gente que onde chega, faz um ambiente fica alegre, traz energia boa, energia saudável, né? Mas para quem é invejoso e antipático, isso aí é como se fosse um tiro assim, não, tá? Então, por conta disso, mantenha-se o autocontrole e evite entrar na narrativa deles. Porque normalmente eles encontram a narrativa para lhe jogar no campo deles, no campo do ódio, tá? Na verdade, os antipáticos, eles precisam chamar a atenção, mostrar a sua brutalidade. E eu repito aqui, fique na sua, use apenas os melhores argumentos, porque eles odeiam isso, mas eles serão derrotados, tá? Se você entrar na mesma onda deles, você vai ficar brigando o dia todo, porque eles não param de brigar, não. É isso de ruim. Então nunca responda a uma ofensa deles assim de maneira reativa, né? Para não alimentar essa antipatia. Se a antipatia persistir e afetar significativamente a qualidade de vida e as relações interpessoais, pode ser recomendado buscar a ajuda de um profissional, como um psicólogo, para auxiliar no processo de compreensão e superação desse sentimento. Então, ao lidar com a antipatia de forma consciente, nós podemos construir relacionamentos mais saudáveis e promover um convívio respeitoso e harmônico, tá certo? Então, qual seria a diferença de apatia e antipatia? Então, a antipatia ela pode ser um reflexo do egocentrismo. Então, quando repudiamos a pessoa justamente por ela ter uma virtude que também desejamos alcançar. Ressaltemos que a antipatia não é propriamente uma reação racional. Muitas vezes ela surge de forma instintiva e inconsciente, sem uma justificativa clara, séria, né? É um sentimento que pode ocorrer entre colegas de trabalho, entre vizinhos, entre familiares, né? Ou até com pessoas que nunca tivemos um contato direto. Já no caso da apatia, é um produto da indiferença, onde você simplesmente ignora o outro, mesmo que ele esteja fisicamente próximo de você. Talvez isso reflita um sentimento de aversão. Talvez seja uma emoção negativa que surge de diversas formas em diversas situações. Tá bom? Vamos falar aqui se existe diferença entre antipatia e aversão. A antipatia e a aversão, elas são ambos sentimentos negativos em relação a algo ou alguém. Contudo, há uma diferença sutil entre eles. A antipatia se refere a uma falta de simpatia ou afinidade. Já na aversão há uma repulsa mais intensa e um desejo de se afastar completamente do outro. Vamos dizer assim, um nojo em si mesmo. É melhor a gente ser, em vez de antipáticos, sermos simpáticos, né? Os olhos que exprimem no seu olhar bondade, amor, vontade de estar perto. É assim? E é isso, irmãos. Hoje nós vivemos esses sentimentos por conta dessa polarização política, né? E da tentativa de tentar sempre condenar o outro por motivo religioso, né? Qualquer motivo político. Condenar aquele que pensa diferente ou pratica alguma coisa diferente do que você pratica. E eu falo aqui especificamente de alguns líderes evangélicos neopentecostais que estão levando nossos irmãos evangélicos raízes a sentir ódio, a sentir antipatia, esquecendo totalmente os ensinamentos de Jesus. Tá bom? É isso aí, vamos mudar. Shalom do Pai.